E no vídeo de hoje eu trago para vocês um biscoito natalino que é conhecido também como bolacha alemã. É super fácil de fazer, delicioso e rende muito. Vem comigo aprender essa receita. E nós vamos precisar de um ovo, 6 colheres de sopa de açúcar, que dá em torno de 120 gramas, e também 2 colheres de sopa de margarina, que pode ser manteiga também, e em gramas deu 50 gramas de margarina. E também uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Em seguida, eu misturo bem aqui com o fouet até ficar tudo bem homogêneo nessa consistência aqui. Feito isso, eu venho com 120 ml de leite, misturo rapidamente esse leite e em seguida eu já venho adicionando o trigo. E ao todo eu vou usar 3 xícaras de farinha de trigo, xícara de 240 ml, só que eu vou adicionando uma por vez. Coloquei aqui a primeira xícara e junto com ela eu adiciono meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. A receita pede que use sal amoníaco, mas como eu não encontrei o sal amoníaco, eu substituí pelo bicarbonato de sódio. E agora é só começar misturando esses ingredientes. Misturei aqui a primeira xícara, agora eu adiciono a segunda xícara de farinha de trigo e continuo misturando até dissolver bem o trigo. Depois de misturar a segunda xícara, eu fui colocando a última xícara aos poucos. Coloquei meia xícara, aqui já vem 2 xícaras e meia e misturei novamente, só que a partir de agora eu vou dando ponto com a colher porque a massa já vai ficando pesada. Depois de misturar esse trigo aqui, eu coloquei mais meia xícara, que completou as 3 xícaras no total. E aí em casa, gente, é sempre bom fazer assim, vai colocando o trigo aos poucos, porque dependendo do tamanho do ovo, ou como você vai colocar essas quantidades, pode ser que precise de mais um pouquinho de farinha de trigo, ou pode ser até que sobre, tá? Então, para não perder o ponto da massa, vai sempre colocando aos poucos, até ela atingir aquele ponto que não gruda nas mãos, mas também não fica uma massa dura e nem seca. Aqui eu adicionei todo o trigo, né? Pode ver que a massa não gruda nas mãos, mas ela fica mole. E para terminar de misturar esse trigo aqui e dar o ponto da massa, eu vou mexer com a mão só até esse trigo incorporar bem na massa. Não é para sovar, pessoal. É só para dissolver bem esse trigo, tá? E esse aqui é o ponto da massa. Pode ver que eu aperto, não gruda na minha mão, mas ela não fica uma massa seca. Ela fica uma massa bem gostosa de manusear. E como eu falei, pessoal, dependendo do tamanho do ovo ou como você vai colocar essas quantidades em xícaras, se você não colocar pesando, pode ter uma diferença na massa. Mas se ela ficar um pouco dura, coloca só um pouquinho de nada de margarina, mistura. Se ficar um pouquinho mole, coloca mais trigo até atingir esse ponto, tá bom? Aqui eu dividi essa massa em 2 partes para ficar mais fácil e vou começar abrindo. E sempre vá polvilhando a mesa, que é para essa massa não grudar, já que ela é uma massa bem maleável. E vai polvilhando também por cima da massa, porque quando você cortar, ela não vai grudar na mesa. Então sempre vai polvilhando a mesa e também a massa. Aqui eu abri a massa mais ou menos numa espessura de meio centímetro, não deixei muito fina. E sempre, como eu falo, polvilhando a mesa com farinha de trigo. Eu vou usar alguns cortadores aqui com o tema de Natal e vou começar cortando essa massa. Caso aí em casa você não tenha nenhum cortador desse, até mesmo com a borda de um copo, você pode ir prensando aqui a massa e vai deixando no formato de círculo, tá bom? E daí você vai fazendo isso, vai apertando o cortador para cortar bem a massa, vai retirando e colocando em uma forma. Essa forma eu forrei com papel manteiga, mas caso você não tenha, polvilha só um pouquinho de farinha de trigo aqui que vai dar certo do mesmo jeito. E quando você for cortando, vai ficando essas rebarbas da massa. É só juntar novamente, vai abrindo de volta com um rolo e você corta novamente. Vai fazendo isso até usar toda a massa. E quando você fizer todos os biscoitos, você vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 20 a 30 minutos ou até que eles estejam todos assados, tá? Aqui ainda falta um pouquinho da massa para cortar. Quando eu cortar tudo, eu vou assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Isso vai durar de 20 a 30 minutos, como eu falei. Mas para você saber que eles estão assados, você vai olhar na parte de baixo. E pode ver que fica bem dourada a parte de baixo, tá vendo? Quando ficar assim, já está no ponto de retirar do forno.
Por cima, ele não doura, ele vai ficar só sequinho por cima. E para decorar o biscoito, eu derreti aproximadamente 50 gramas de chocolate ao leite, coloquei no saquinho e vou fazendo esse movimento aqui de zigue-zague para decorar. Mas você pode decorar da forma que você quiser, é só usar a criatividade. Depois eu coloco o biscoito dentro de um recipiente e vou jogando esse granulado em formato de miçanga nas cores verde e vermelha, que é a cor do Natal. E eu gosto de colocar dentro do recipiente, porque daí eu não perco o granulado que vai caindo, tá bom? Dá para aproveitar. E só é seguir fazendo todo esse processo. Vai derretendo o chocolate e vai passando aqui por cima fazendo esse movimento. E para fazer o boneco, como era um cortador que deixou ele marcado, eu fui preenchendo os espaços do olho, da boca, todas as partes aí que estão marcadas, eu fui preenchendo com o chocolate. Para espalhar bem esse chocolate e deixar bem ajustado, eu fui usando um palito e fui espalhando aí por toda a parte que está cortada. E depois eu finalizei colocando dentro do recipiente e jogando o granulado colorido. Só não coloquei o granulado na parte do rosto dele, deixei apenas com o chocolate. E aqui os nossos biscoitos ou a nossa bolacha alemã já estão prontos para serem servidos e além de muito bonitos, fica uma verdadeira delícia. E olha só a textura que fica essa bolacha, por dentro ela fica bem macia mesmo, vale muito a pena fazer nesse Natal. E essa foi a minha receita de hoje, fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.